Olá, eu sou Carlos Gasparotto, estou falando diretamente de Birigui, a cidade do calçado infantil da Alta Noroeste, a cidade de Pérola da Noroeste do estado de São Paulo. Tenho a alegria de trazer para você compartilhar contigo uma palavra do Evangelho. Hoje eu vou falar sobre a universalidade do Evangelho e a individualidade da salvação. Há uma corrente teológica que prega a universalidade da salvação, ou seja, que diz que no final das contas, Deus salvará a todos os homens, independente de sua religião, de seus pensamentos, porque Deus é amor. No entanto, discordamos dessa corrente, porque anula o sacrifício de Cristo na cruz, pois é impossível alguém se apropriar da salvação se não aceitar a morte de Cristo, se não morrer com Cristo. Nesse sentido, vamos discorrer sobre o capítulo 1 de Romanos, onde Paulo fundamenta a universalidade do Evangelho e a individualidade da salvação. O Evangelho é universal, porém a salvação é individual. Há vários quesitos a serem observados quanto à interpretação das cartas bíblicas. No decorrer dessa mensagem sobre a carta de Romanos, destacaremos vários quesitos necessários a uma interpretação segura. Em primeiro lugar, se faz necessário ler o texto da carta, desconsiderando as divisões em versículos e capítulos. O leitor deve ter em mente que as divisões foram feitas somente para auxiliar a localização das frases nos textos e que elas não guardam vínculos com a estrutura de ideias que a carta desenvolve. Caso alguém interprete o capítulo 1 da carta aos Romanos, sem considerar os capítulos 2 e 3, poderá incorrer em vários erros. Em segundo lugar, é necessário contextualizar a carta com aspectos pertinentes à vida do remetente, de quem escreveu. A contextualização não deve se ater a eventos históricos, onde se destacam somente elementos pertinentes à sociedade de então. Devemos ter em mente que a contextualização histórica e sociocultural auxilia muito a compreensão da sociedade à época do apóstolo Paulo. Porém, pouco auxilia na compreensão das nuances que firmam a ideia que o apóstolo procurou transmitir. Devemos ler a carta como um texto uníssono, isto é, sem divisões, fazer uma interpretação desse texto e depreender aspectos importantes da mensagem que o escritor da carta está acostumado a desenvolver. Depois é preciso aplicá-la à ideia geral que a carta procura transmitir. Para compreendermos o capítulo 1 da carta aos Romanos, seguimos o seguinte raciocínio. Primeiro, o apóstolo Paulo geralmente enfatiza em suas cartas a liberdade do cristão decorrente do Evangelho de Cristo. Segundo lugar, pela postura do apóstolo em acentuar a liberdade em Cristo, algumas pessoas passaram a considerar e a divulgar que Paulo andava segundo a carne, ou seja, que ele incentivava a libertinagem. Terceiro lugar, a postura de algumas pessoas era de que o apóstolo Paulo andava segundo a carne e não considerava que a mensagem do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro são idênticas, conforme 1 Pedro 2,16. Quarto lugar, o apóstolo, prevendo que tais pessoas já haviam se introduzido em meio aos cristãos de Roma, visto que até aquele momento ele fora impedido de visitá-los, Paulo dá início à carta em um discurso incisivo, demonstrando o quanto a humanidade sem Deus está condenada. Primeiro, Romanos 1,18, em Romanos 1,18, ele fala: do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quinto lugar, o discurso que o apóstolo apresenta no capítulo 1 da carta aos Romanos
do versículo 18 ao 32, tem o objetivo de cativar as pessoas que consideravam o apóstolo propagador de uma vivência desregrada, enlaçando-os em seus próprios argumentos. Porém, como é próprio ao apóstolo, o capítulo 2 demonstra que não há diferença entre os homens, seja eles quem forem. Observe que a ideia da carta é única e não se restringe às divisões em capítulos. Durante a interpretação, não podemos perder de vista que, em primeiro lugar, a salvação é pela graça e por meio da fé somente, conforme Efésios 2:8. Em segundo lugar, a condenação da humanidade se deu em Adão, conforme Romanos 5:18 diz: pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Em terceiro lugar, a ira de Deus sobre a humanidade não é em decorrência da depravação ética e moral. A ira de Deus repousa sobre a humanidade porque estes são filhos da desobediência, filhos da ira e filhos de Adão. Qualquer interpretação que destoe das proposições acima deve ser desconsiderada. Caso alguém interprete um texto e conclua que a salvação é por obras, deve rever a sua análise, pois esta não foi a ideia que o escritor procurou transmitir. Os judaizantes, os legalistas, os moralistas e os formalistas sempre se empenharam em demonstrar o quanto a humanidade está perdida, apontando as depravações dos pagãos. Paulo, por sua vez, demonstra que a humanidade está perdida, não por questões comportamentais ou morais, mas por todos estarem debaixo do pecado, conforme Romanos 3, de 9 a 19. O homem é pecador porque foi concebido nesta condição, conforme Salmos 51, 4. Davi diz: eu fui concebido em pecado. Pecado está vinculado diretamente à natureza do homem e não às suas ações. O homem é pecador por ter nascido da semente corruptível de Adão, vendido como escravo e sob condenação. Em Romanos 5,18 ele diz: pois como pelas desobediências de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Descobrir o que motivou o escritor é o terceiro quesito que auxilia muito a interpretação de uma carta. Com essa análise prévia, conseguimos evidenciar o objetivo primário do apóstolo quando descreve a depravação da humanidade: fazer calar a boca daqueles que diziam que ele, Paulo, apregoava ser necessário fazer o mal para que venham os bens, venha o que é bom, venha o que é bom. Em Romanos 3,8, ele fala assim: façamos males para que venham bens? Pergunta ele. Então vamos fazer uma apresentação pessoal de Paulo e do seu ministério. Ele começa assim, no verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esse é o primeiro versículo do capítulo 1. O apóstolo Paulo dá início à sua carta aos cristãos em Roma, como apresentação pessoal. Ele se considera servo de Cristo e utiliza um termo que deriva do verbo deo, que significa ligar, algemar, aprisionar. Ou ele diz que está linkado a Cristo, por algemas, como um prisioneiro. Paulo entendia ser prisioneiro de Cristo, ligado ao serviço do seu Senhor. Ele demonstra que foi chamado para ser apóstolo. Observe que a posição de apóstolo não foi imposta a Paulo. Antes ele foi chamado para o apostolado. Não há como alguém ser chamado para o apostolado sem se submeter ao senhorio de Cristo. Portanto, um descrente não teria como ser chamado para desempenhar a missão de apóstolo. Aliás, apóstolo é um dom espiritual. Além de ser uma vocação, é um dom espiritual. Isso conforme Efésios capítulo 4. O evangelho
é um chamado aos descrentes, pois se crerem estarão habilitados para a salvação. Porém, o chamado do Evangelho não habilita o crente para o apostolado. O chamado para o apostolado é distinto do chamado do Evangelho. Conforme eu disse, ser apóstolo é um dom especial concedido pelo Espírito Santo à igreja, assim como evangelista é outro dom, assim como outros ministérios são dons, têm dons diferentes, assim como o dom de profecia é diferente. Cada um tem um ministério, um dom específico dado por Deus. O chamado para o apostolado é distinto do chamado do Evangelho. Esse chamado é para o serviço no Evangelho, enquanto que aquele para se tornar possessão do Senhor. Paulo estava consciente da sua missão. Ele foi separado para anunciar as boas novas do Evangelho de Deus. Versículo 2, ele continua: o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Verso 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Versos de 2 a 4. O Velho Testamento é chamado por Paulo de Sagradas Escrituras. Para ele, o Antigo Testamento contém as promessas de Deus acerca do seu Filho Jesus. O Evangelho é especificamente o que foi prometido por Deus por intermédio dos seus profetas. Por conseguinte, Paulo concorda a uma só voz com o seu mestre. As Santas Escrituras testemunham acerca de Cristo. O Evangelho não é fruto da cabeça do apóstolo. Ele demonstra que foi a ele revelado os mistérios das Santas Escrituras. Conforme Colossenses 1:26, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, que agora foi manifestado aos seus santos. Conforme nós já dissemos, o mistério que esteve oculto na eternidade e que os anjos e profetas queriam auscultar e queriam descobrir, conforme diz o apóstolo Pedro, é a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo disserta sobre o vínculo de Jesus com Deus e com o rei Davi. Paulo faz um pequeno acréscimo para explicar alguns aspectos acerca do Cristo prometido nas Escrituras, a quem ele serviu por meio do Evangelho. Para entendermos quem é o Cristo de Deus prometido nas Escrituras, através dos profetas, é necessário compreender, primeiro, na eternidade não havia a relação pai e filho entre as pessoas da divindade. Ou seja, na eternidade, a relação que hoje conhecemos nas pessoas da divindade, a relação Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, não existia. Era Criador, a Palavra e o Espírito. Quando o apóstolo João fez referência a Cristo na eternidade, ele o chama de o Verbo Divino, João 1:1. A palavra grega traduzida por verbo é a palavra logos. Logos no grego e menra no aramaico. Palavra que foi utilizada na tradução do Velho Testamento como uma designação de Deus. Significa pensamento ou conceito. E João a utiliza para designar a pessoa da divindade que fez todas as coisas, que estava no princípio com Deus, que se fez carne e habitou entre os homens. Então, João diz assim no seu Evangelho, 1º capítulo, versos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Dessa maneira, o apóstolo João demonstrou que, em essência, o Cristo, antes de se fazer carne, possuía os mesmos atributos da divindade em toda a sua plenitude. Ele diz,
versículo 1 do seu Evangelho, João 1, verso 1. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Em outra tradução mais antiga, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Segundo lugar, o dia que Cristo haveria de se fazer carne é descrito pelos profetas como sendo hoje. Salmo 2:7. Proclamai o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. O verbo de Deus, ao ser introduzido no mundo, passou a ser denominado de filho, o único gerado de Deus. Ou seja, quando Cristo foi gerado pelo Espírito eterno, no tempo pré-determinado e denominado de hoje, Deus o chamou de filho por tê-lo gerado no mundo dos homens. Terceiro lugar, este aspecto da filiação de Cristo foi revelado a Davi quando o Espírito eterno fez gerar uma criança no ventre de Maria. Cumpriu-se o que foi predito pelo profeta Natã a Davi, conforme 2 Samuel 7, verso 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Como na eternidade não havia relação pai e filho entre as pessoas da divindade, elas acordaram entre si, Deus eterno e o Verbo eterno, e estabeleceram que quando Cristo fosse introduzido no mundo, a relação pai e filho haveria de ser efetivada entre eles. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Ao ser introduzido Cristo no mundo, o primeiro homem gerado de Deus, por isso foi chamado de primogênito, visto que Adão foi o primeiro homem criado, a relação pai e filho então se estabeleceu. A prova disso é que ao ser introduzido o primogênito no mundo, foi dada a determinação aos anjos, seres celestiais, conforme Hebreus 1, verso 6. Todos os anjos de Deus o adorem. Deus não mandaria que os seus anjos adorassem o Filho se ele não tivesse o atributo da divindade. Em quarto lugar, Cristo se despojou da sua glória e passou à condição de filho na relação pré-estabelecida na eternidade e que foi prometida por Deus por intermédio de Natã. Antes de se fazer carne, o Verbo de Deus era o resplendor da glória de Deus, conforme Hebreus 1, verso 3. Mesmo após se despojar da sua glória, Cristo, quando introduzido no mundo, continuou a receber adoração, tanto dos anjos quanto dos homens. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. É por isso que nós dizemos que enquanto Cristo era o Filho do homem, ele era 100% homem e nada de Deus. Cristo, depois de sua ressurreição, deixou a casca de homem, a qualidade de homem, e passou a ser 100% Deus. Após a ressurreição, Cristo deixou a qualidade de homem e assumiu todos os seus tributos da divindade. Através do livro de Gênesis, conhecemos que todos os homens, quando nascem, são filhos de Adão, segundo a carne. Cristo, o Verbo de Deus, não nasceu na mesma condição dos homens, visto que ele não foi concebido em pecado da mesma forma que foi o rei Davi. O Espírito de Deus misteriosamente fez Maria conceber, o que tornou Cristo livre do pecado de Adão. Lucas 1, 35. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, narrou o anjo Gabriel a Maria. Cristo nasceu com um corpo carnal, porém não foi gerado segundo a carne. Para ser gerado segundo a carne, João demonstra em seu evangelho que é necessário nascer do sangue, da vontade da carne e da vontade do homem. Ou seja, jamais Cristo teve qualquer relação com a semente corruptível de Adão.
A única relação de Cristo com a carne ficou por conta de Maria, uma descendente da linhagem de Davi, o que deu direito a seu descendente de se assentar sobre o trono de Davi. Por meio de Maria, Cristo passou a ter direito sobre o trono de Davi, mas o pecado de Adão não o alcançou, visto que Cristo não nasceu da vontade do varão. Por isso que ele é chamado de a semente da mulher. Em 1 Coríntios 11:11, Paulo escreve: todavia nem o homem é sem a mulher, e nem a mulher sem o homem é qualquer coisa no Senhor. Observe que os nossos pais no Éden somente reconheceram que estavam nus após Adão comer do fruto, ou seja, a vontade do varão fala da união homem e mulher. Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e não viu que estava nua. O estado pecaminoso se efetivou somente após Adão comer do que foi oferecido por sua mulher. Quando Paulo diz que Jesus veio segundo a carne, da descendência do rei Davi, demonstra que Cristo tornou-se homem como um de nós e participou de todas as nossas fraquezas, porém com direitos plenos ao trono de Davi. Outro aspecto da filiação divina se deu na ressurreição dentre os mortos. A ressurreição é uma declaração de Deus de que Cristo é o seu Filho. Deus é espírito de santificação. Pelo fato de Cristo ter sido gerado de Deus, ele permaneceu sendo um ente santo. Veja Lucas 1,35. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. O Cristo do qual o apóstolo Paulo tornou-se servo e fez referência aos cristãos em Roma é aquele que ressurgiu dentre os mortos. A ressurreição para Paulo se constitui em evidência clara de que Cristo é o primogênito de Deus e Senhor de todos os cristãos. Romanos 1, verso 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome. Verso 6, entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Por intermédio de Cristo, Paulo diz que recebemos primeiramente graça. Graça é o favor imerecido de Deus, que dá ao homem a salvação. O apostolado diz de certas pessoas que foram chamadas e ensinadas pessoalmente por Cristo. Essas pessoas foram ensinadas e comissionadas para continuarem o ministério de Cristo, proclamando com autoridade a verdade do Evangelho. A mensagem do Evangelho é recebida pela fé, e por isso o apóstolo utiliza a palavra fé em lugar da palavra Evangelho. A mensagem do Evangelho é anunciada a todos, e quem a recebe por fé. Obedecemos a mensagem do Evangelho, o que se constitui obediência da fé. Então, todas as vezes que você ver a palavra fé no Evangelho, saiba que está se referindo tanto ao Evangelho quanto a Cristo. A mensagem do Evangelho alcança a todas as gentes, chamando-as para serem propriedade exclusiva de Cristo. Por isso que nós dizemos que o Evangelho é universal, porque tem a pretensão de alcançar todos os homens. O Evangelho convoca dentre os povos todos aqueles para serem servos de Cristo, incluindo judeus e gregos. O Evangelho de Cristo não exclui os romanos, que eram uma grande potência econômica e bélica daquela época. E Paulo continua, entre as quais vós sois também chamados. A mensagem do Evangelho é um convite. Os chamados dentre os homens serão nomeados santos, se e tão somente se aceitarem a mensagem do Evangelho por meio da fé em Cristo. Por isso que o Evangelho é universal, mas a salvação é individual, que depende da aceitação do homem ao chamado do Evangelho. Quando Cristo disse em Mateus 20:16, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Devemos entender
que nem todos os homens ouvirão a mensagem do Evangelho. Nem todos serão chamados através da mensagem do Evangelho, uma vez que a mensagem não alcançou e nem alcançará todos os homens. O Evangelho não foi e nem será anunciado a todos os homens. Porém, muitos ouviram e ouvirão o Evangelho. Estes são os chamados, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem, são os chamados. Porém, poucos são os que hão de aceitar o chamado do Evangelho. E estes que aceitarem o Evangelho passam à condição de escolhidos. Passam à condição de escolhidos, porque Deus não escolhe uma multidão para seguir-lhe. Quando a Bíblia fala daqueles que foram de antemão escolhidos, foram chamados, Deus não está escolhendo pessoas para serem salvas ou para serem perdidas, porque a salvação depende de uma decisão pessoal. No entanto, quando Paulo fala da eleição, da escolha, ele está falando de uma grande multidão. Paulo está falando daqueles que já se decidiram ser salvos. Que a partir do momento que o homem decide pelo Evangelho, ele passa então à condição de ser escolhido. Primeiro ele precisa ser salvo pela fé, para depois ser escolhido, e não o contrário. Vejamos agora os destinatários da carta aos Romanos. Romanos 1, verso 7 diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Paulo saúda todos os cristãos que estavam em Roma com graça e paz. Graça fala do favor imerecido de Deus que foi concedido aos homens. E paz se refere à reconciliação de Deus com os homens. É a paz que excede a todo o entendimento, a paz shalom de Deus. A palavra shalom no hebraico representa muito claramente o significado dessa paz, que significa uma paz física, mental, psicológica e espiritual. Uma paz completa que o homem conhece somente por meio de Jesus. Paulo demonstra que os cristãos são sujeitos do amor de Deus e estão em condição diferente daqueles que não aceitaram a mensagem do Evangelho. Quem não crê em Cristo ainda é filho da ira, uma vez que pesa sobre eles a condenação de Adão. A condição de amados de Deus é inerente a todos quantos crerem na mensagem do Evangelho. Todos os amados de Deus também são designados de santos por Ele. É por isso que nós dizemos que aqueles que são de Cristo não são mais pecadores, mas são santos. Porque não depende de comportamento moral, mas depende da natureza de salvo. Porque Cristo, quando morreu na cruz, Ele nos remiu, Ele nos salvou e nos santificou. Então nós somos santos porque lhe pertencemos. Sabemos que Deus chama à existência as coisas que não são como se elas já fossem. Ou seja, essa declaração de Paulo remete ao poder criativo de Deus. Quando Deus nomeia alguém de santo, não tem em vista questões posicionais, ou seja, Deus jamais nomeia alguém de santo se essa pessoa não for efetivamente santa. Deus não chama alguém que não é santo como se fosse santo. Todos os cristãos são santos, independentemente de questões morais e comportamentais. Eles são santos por terem aceitado o chamado de Deus através do Evangelho. É o chamado de Deus que concede a condição de santo, sem qualquer relação com esforços humanos. Todos quantos aceitaram o chamado de Deus estão separados como propriedade e uso exclusivo de Deus. Ser santo é condição inerente ao cristão por estar em Cristo. Os cristãos são novas criaturas, criados segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Essa nova criatura é designada santa perante Deus,
pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Vejamos os agradecimentos e os motivos pelos quais o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Romanos. Capítulo 1, versículo 8. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Uma das características próprias das cartas de Paulo é o momento de agradecimento a Deus logo após a sua saudação. As suas cartas seguem um padrão semelhante: apresentação pessoal, saudação e agradecimento, principalmente nas duas cartas aos Coríntios. O apóstolo agradece a Deus por intermédio de Cristo pela existência dos cristãos que estavam em Roma. Paulo havia recebido notícias de que em Roma algumas pessoas também haviam recebido a mensagem do Evangelho. Vejam que o Evangelho chegou a Roma não pelas mãos de Paulo, mas pelas mãos dos novos crentes que viajavam até a capital do império. Paulo estava feliz da vida, visto que o mundo conhecido de então estava recebendo notícias de que também havia cristãos em Roma. A notícia de que romanos também estavam seguindo o Evangelho de Cristo contribuiu em muito para a difusão da mensagem do Evangelho. Paulo sabia o quanto a notícia de que até os romanos estavam se rendendo ao Evangelho poderia fazer propagar ainda mais a mensagem de Cristo. Porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, diz ele. E esse se tornou em um dos motivos pelo qual o apóstolo rendeu graças a Deus. No versículo 8. Versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Versos 9 e 10. O apóstolo evoca a Deus como testemunha e quantas vezes ele fez menção dos cristãos romanos quando em oração. Isso nos lembra que devemos estar orando, intercedendo uns pelos outros. Estar intercedendo pelas demais igrejas, não apenas pela nossa, mas pelas demais igrejas, para que o Evangelho seja divulgado mais e mais. Para que as portas da pregação se abram mais e mais para o Evangelho. Paulo insere um aposto, um adendo, explicando que serve a Deus em seu espírito através do Evangelho de Cristo, conforme Romanos 7,6, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. O serviço do apóstolo não era através da lei de Moisés, ele quis dizer isso, mas por meio de um espírito novo, conforme o que profetizou o salmista no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O Evangelho de Cristo concede aos cristãos a condição indispensável para servir a Deus em novidade de espírito. O que fora prometido por Deus por intermédio do profeta Ezequiel, o apóstolo Paulo recebeu pelo Evangelho de Cristo. Diferentemente de outras cartas, em que o apóstolo roga a Deus que conceda conhecimento aos cristãos, nesta carta, Paulo ora pedindo que Deus conceda, segundo a sua vontade, uma oportunidade para visitar os cristãos em Roma. Diferente do que ele apregou no Evangelho, diferente do que se apregou no Evangelho da prosperidade, o apóstolo não exige, antes ele pede que, segundo a sua vontade, Deus lhe conceda boa ocasião de ir ter com os irmãos em Roma. Versículo 11, versículo 12. Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Paulo ora constantemente e louva a Deus pela existência dos cristãos em Roma, motivado pelo desejo de vê-los pessoalmente. Paulo desejava
confortá-los anunciando as dádivas recebidas de Deus. O encontro serviria para conforto mútuo, onde Paulo teria contato com os cristãos e observaria a obediência deles no Evangelho, e os cristãos teriam a oportunidade de observarem pessoalmente o zelo de Paulo no Evangelho. Vejam que o relacionamento que Paulo tinha com os cristãos trazia um tratamento de alma para o apóstolo. Amados, quando nós estamos no corpo de Cristo, estamos recebendo consolo, estamos recebendo afeto, além das verdades espirituais, as quais nós refletimos e aprendemos, também recebemos cura, recebemos palavras de graça. E é por isso que muitas pessoas que se afastam do corpo de Cristo acabam entrando em depressão, porque sentem falta daquela amizade, daquele conforto, daquele carinho. Esse não é o objetivo primeiro do Evangelho. No entanto, é a cereja do bolo para quem crê. Estarmos no corpo de Cristo é estarmos envolvidos em uma intensa fraternidade. Na semana passada eu preguei sobre o Salmo 133, sobre a união verdadeira, sobre a união fraternal. Esse Salmo 133 nos prova que quando estamos entre o povo de Deus, estamos sendo confortados, estamos sendo alegrados na nossa alma. Então, sair da igreja é ser individualista. Sair da igreja é se afastar do corpo, ainda que não seja uma saída completa e permanente. Quando nós faltamos aos cultos, nós perdemos esses privilégios. Por isso devemos manter a permanência, manter a constância. É isso que se chama perseverar no Evangelho. É isso que se chama discernir o corpo de Cristo. Aqueles que vivem ausentes do corpo de Cristo é porque não discernem o corpo de Jesus. Conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1. Não quero, porém, irmãos, diz ele no versículo 13, Romanos 1,13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Vejo que além da fraternidade e além do consolo, Paulo deseja repartir e receber fruto estando entre os irmãos. Amados, a palavra de Deus fala em fruto, produzir fruto. O fruto só é produzido quando há edificação. É por isso que quando Paulo fala dos dons espirituais, em 1 Coríntios 12 e em Efésios capítulo 4, ele fala sobre edificação. Cada um com seu dom edifica o outro. É por isso que temos dons diferentes uns dos outros. Então, diante dessa palavra, Paulo reitera que se propõe a ir a Roma por várias vezes, porém ele tinha sido impedido. Ele não apresenta os impedimentos que surgiram e não devemos conjecturar a respeito. O desejo de Paulo era ter algum fruto entre os romanos, da mesma forma que ele obtivera entre os demais gentios. Paulo não queria que os romanos tivessem uma ideia errônea a seu respeito, uma vez que poderiam alegar que ele estava com vergonha de encontrar os seus concidadãos em Roma, por ser a sua presença fraca em relação às suas cartas, como ele confessa em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Romanos 1,14, ele diz: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Paulo se sentia devedor a todos os homens, não se importando com nacionalidades, origem ou etnias.
A dívida que Paulo contraiu por causa do amor de Cristo se estendia aos bárbaros e gregos. Ele queria alcançar tanto a sábios quanto a ignorantes. A disposição de Paulo não era somente para com os estrangeiros. Romanos 1, verso 15. E assim, enquanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Se dependesse tão somente do apóstolo, ele estava pronto a ir a Roma para anunciar as boas novas de Cristo. Vejamos a motivação do apóstolo Paulo. Há um exercício muito útil na descoberta dos eventos que motivaram o escritor dessa carta. Durante a leitura é preciso se posicionar como sendo o próprio escritor da carta, questionando as alegações de Paulo da seguinte maneira. Ou perguntando-se, quais os motivos que levaram o apóstolo a afirmar que não se envergonhava do evangelho? Porque Paulo procurou demonstrar aos cristãos que até aquele momento tinha sido impedido de ir a Roma. Você deve se perguntar também sobre os motivos que levaram Paulo a enfatizar que era devedor tanto a gregos como a bárbaros. Essas questões são essenciais à compreensão em certos momentos das cartas, onde não há uma exposição doutrinária, como é o caso de Romanos, no versículo 8, Romanos 1, A gente deve se questionar onde, e nessa carta não há nenhuma exposição doutrinária, Então, essas questões são essenciais para compreendermos isso. Outro bom exercício é se posicionar como sendo um dos cristãos romanos que receberam a carta de Paulo. Durante a leitura, devemos ter em mente de quais eram as expectativas dos leitores, levando em consideração as condições dos cristãos, dos cidadãos romanos. Quais seriam as expectativas acerca de alguém que serviu o governo romano, perseguindo a igreja de Deus, e que agora era um dos cristãos que anunciavam o evangelho? Em terceiro lugar, devemos reler as outras cartas do apóstolo, fazendo comparações entre elas. Conhecer alguns subsídios históricos e geográficos ajudará na leitura, ainda que esses subsídios não sejam essenciais à compreensão do texto. É bom saber que a carta aos Romanos foi escrita em Corinto, durante a terceira viagem missionária de Paulo. É bom saber que o escrevente da carta era Tércio, conforme Romanos 16, 22. Que Paulo estava hospedado na casa de Gaio, um abastado irmão, conforme Romanos 16, 23. Porém, o leitor deve estar consciente de que subsídios históricos e geográficos não auxiliarão na compreensão da doutrina de Cristo e nem na compreensão de certas nuances desse texto. Ora, se sabemos que Paulo escreveu aos Romanos quando estava em Corinto, devemos ter e relacionar os problemas que ele mais abordou nas cartas aos Coríntios e perceber certas nuances desses problemas nas abordagens e nas explanações que ele faz aos cristãos em Roma. Somente as cartas de Paulo contêm informações que farão o leitor entender as exposições que ele faz em sua carta em específico. Exemplos. Qual a base utilizada para afirmarmos anteriormente que a santificação não é posicional? Em 1 aos Coríntios, lemos que Paulo escreveu, 1 Coríntios 1, verso 2. Aos santificados em Cristo, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo também demonstra que aos cristãos foi dado graça, que em tudo foram enriquecidos em Cristo, e nenhum dom falta a eles, e que Deus é fiel e cuidará para que os cristãos permanecessem irrepreensíveis até aquele dia. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 20. O mesmo Deus de paz vos santifique completamente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Notem que é Deus quem nos santifica. Não cabe ao homem tal incumbência, pois essa é uma glória que pertence a Deus.
Não é o homem que se separa como propriedade do Senhor, mas Deus que o separa para si. Como Jesus mesmo disse: não foram vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós. Que glória, amados. Ver que Deus nos escolheu. Quando estávamos em trevas, sofrendo, ocultos, condenados pelo pecado, e Cristo veio e nos resgatou das trevas. Como considerar que aquele que crê em Cristo não é de fato santo? De Jesus é sabedoria, justiça, santificação e redenção. Já deixamos de ser imundos, visto que já fomos lavados, santificados e justificados em nome de Cristo. Paulo é claro na sua exposição. E tais fostes alguns de vós. 1 Coríntios 6,11. A imundícia é algo do passado. Se alguém não entende a extensão da doutrina da santificação, não deve teorizar a respeito do que não entende. Segundo lugar, o evangelho é poder de Deus só para os romanos? Para quem é salvo, o evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. É por intermédio do evangelho de Deus que o cristão passa a pertencer a Deus em Cristo. Passa a pertencer em Cristo Jesus, homem. O homem passa a pertencer a Deus. Ou seja, todos os que creem em Cristo pertencem exclusivamente a Deus. Nós somos criaturas exclusivas de Deus, não somente criaturas, mas filhos amados. Terceiro lugar, nesse diapasão o apóstolo afirma a liberdade em Cristo. 1 Coríntios 8:6 ele diz: todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Então tudo pertence a Deus, principalmente os cristãos, visto que através do Evangelho passamos a viver para Deus. Através do Evangelho aceitamos a Cristo como Senhor e Ele nos concede nova vida. Por Cristo existem todas as coisas, inclusive os cristãos que passam a ter vida por intermédio dele, porque por intermédio da palavra todas as coisas foram e são criadas. O Evangelho é o tema das cartas de Paulo, e ao escrever aos Romanos não seria diferente, visto que ele sempre propôs aos irmãos conhecerem a Cristo. Essas pequenas comparações entre as cartas levará o leitor a perceber que quando Paulo identificava um problema que havia se instalado em uma igreja, ele acabava por se antecipar e escrevia a outras igrejas antes que esses problemas acabassem por influenciar tais igrejas. Como Paulo sempre enfatizou a liberdade em Cristo, demonstrando o fim da lei em Cristo, muitos judaizantes questionavam a autoridade e as mensagens de Paulo. Esses diziam que Paulo era carnal. Paulo, por sua vez, demonstra que não adianta ter zelo de Deus sem entendimento, visto que Cristo é o fim da lei para a justiça de todos aqueles que creem. Por algumas pessoas dizerem que Paulo era carnal, ao escrever à igreja em Corinto, ele se antecipa e escreveu demonstrando aos cristãos em Roma que ele não andava segundo a carne. Outro aspecto pertinente a uma carta está na construção das ideias. Uma carta não utiliza de definições ou conceitos como é próprio dos livros. Diferente dos livros onde o público-alvo é indefinido, as cartas bíblicas têm um público-alvo específico. As cartas eram direcionadas aos cristãos, especificamente a igrejas locais. Uma carta é construída através de desenvolvimento de ideias, de argumentações, com base nessas ideias e sentimentos comuns ao remetente e ao destinatário. Geralmente se escreve uma carta a alguém que mantém algum vínculo pessoal com o escritor. Aspecto esse que não existe entre um autor e os leitores de seus livros. Já em uma carta existe uma linguagem que é comum ao escritor e aos destinatários. Em um livro, diferentemente, é necessária a construção de uma linguagem, principalmente por meio de conceitos e definições, quase sempre amparados por signos linguísticos contemporâneos ao escritor e aos seus leitores. Em uma carta,
prefácio e a saudação devem ser analisados em aspectos absolutos. Entendemos que Paulo era servo de Cristo e chamado para o apostolado de modo absoluto. E isso implica que devemos considerar que Paulo escreveu a santos e amados de Deus em absoluto. É um contrassenso tomar as palavras do apóstolo Paulo em sentido absoluto, quando ele declara ser servo de Cristo e apóstolo, e no mesmo contexto entender que os cristãos são santos em sentido relativo. Paulo, em suas cartas, escreve às igrejas de Deus, pessoas que foram chamadas para serem propriedades exclusivas de Deus por meio de Cristo. Não há como considerar essas declarações de Paulo em sentido relativo. Alguns dizem que nós somos santos em potencial, quando na verdade a palavra diz que nós somos santos, especificamente santos, somente santos. Os motivos da escrita de uma carta são inúmeros, e para determiná-los é preciso estudar os vários escritos do remetente e a sua relação com os destinatários. Já em um livro temos a introdução ou o prefácio, onde os motivos e objetivos dos escritos já vêm explicitados. Considerando esses aspectos, estaremos aptos a estudar e compreender melhor as cartas bíblicas. Veja Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo demonstra prontidão quanto a ir a Roma, sem ter qualquer obstáculo quanto ao evangelho. Alguém poderia dar a entender que Paulo ainda não teria ido a Roma por ter vergonha de evangelizar entre os seus concidadãos. Paulo é muito enfático: não me envergonho do evangelho. Paulo declara que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a declaração de Paulo é igual à de João, conforme Evangelho de João 1, verso 12. Mas a todos que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O evangelho e as boas novas de Deus aos homens, como boas novas do reino, ele é anunciado na forma de convite a todos quantos ouvirem. Quem ainda não creu no nome de Cristo está na condição de chamados. Veja o 1 Coríntios 1, 23 e 24. Nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Após aceitar o convite do Evangelho, o homem passa a condição de eleito ou de vocacionado. Quem crê passa a condição de eleito. 1 Coríntios 1, 26. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Aqueles que creem no Evangelho, ou seja, que creem no nome de Jesus, eles recebem poder para a salvação. Estes são feitos, ou seja, são criados novamente na condição de filhos de Deus, são novas criaturas. Não há qualquer impedimento para a salvação daqueles que creem. Deus transforma tanto gregos, quanto judeus, quanto romanos em seus filhos, através do poder que o Evangelho de Cristo contém. Observe que Paulo faz uma abordagem em quase todas as suas cartas, a universalidade do Evangelho. Verso 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. A universalidade do Evangelho é uma verdade. Ou seja, o Evangelho de Cristo é para todos os homens. No Evangelho de Cristo, a justiça de Deus se torna conhecida dos homens. A descoberta da justiça de Deus ou o conhecimento da justiça de Deus não é um conhecimento vinculado a considerações filosóficas. Antes, a justiça de Deus se torna conhecida por se manifestar na vida daqueles que têm fé em Cristo. Paulo fala de um conhecimento experimental e não da compreensão que satisfaça as indagações humanas. As filosofias das escolas estão
causando dúvidas até em jovens cristãos. Tomamos conhecimento que o filho de um pastor muito amado do nosso coração acabou renegando a sua fé em Cristo, porque uma professora o assediou, falando da filosofia, das filosofias humanas e das suas definições. Qual não foi a tristeza daquele pai, quando um dia o filho chegou e disse: pai, eu não acredito nada daquilo que o senhor. Uma tristeza saber que as filosofias estão afastando as pessoas de Deus. Como entender que a justiça de Deus é de fé em fé? O parâmetro para entendermos a declaração de Paulo se encontra no trecho que ele cita das Escrituras, em Abacuque 2, versículo 4. Mas o justo viverá pela fé. Mas o justo viverá da fé. O livro de Abacuque contém os elementos necessários à compreensão do texto de Paulo. Abacuque escreve dizendo que o profeta clama a Deus em oração, preocupado em receber a resposta de Deus. Então ele clama no versículo 2, primeiro capítulo de seu livro: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Parece a oração de um homem incrédulo, mas na verdade era o clamor de um homem que cria, era o clamor de um homem sedento por Deus e sedento por ver o cumprimento das profecias do Senhor. O profeta Abacuque destaca que por Deus não agir ou demorar em agir, a lei havia se afrouxado e a justiça nunca se manifestava. Parecia os brasileiros do século 21. Parecia os brasileiros do tempo presente. Até quando, Senhor? Senhor, até quando, Senhor, estaremos esperando o Senhor ouvir nossas orações? Em Abacuque, capítulo 1, verso 4, ele diz: por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Parece um brasileiro escrevendo no ano 2021. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. Paulo demonstra que a justiça de Deus já havia se manifestado através do Evangelho. Caso alguém em Roma ainda estivesse com as mesmas dúvidas do profeta. O que Abacuque reclama no versículo 4 tem resposta em Romanos 1, versículo 17. Abacuque pergunta ou afirma: e a justiça nunca se manifesta. Em Romanos 1,17, Paulo responde tanto a Abacuque quanto a nós brasileiros, porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus. Quando o profeta Abacuque afirma que o justo viverá da fé, temos que verificar qual fé o profeta estava se referindo, visto que Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ou seja, sabemos que ambos, Jesus e Abacuque, anunciaram a palavra de Deus e que a palavra de Deus não se contradiz. Porquanto, se o justo vive da fé e o homem vive da palavra que sai da boca de Deus, se conclui que a fé anunciada por Abacuque é o mesmo que a palavra de Deus. A fé anunciada por Abacuque não é algo místico ou um sentimento que aflora no coração do homem, antes ela surge da palavra, que é segundo a fidelidade de Deus. Neste sentido, temos no Novo Testamento os apóstolos exortando os cristãos a batalharem pela fé, ou seja, batalharem pela verdade do Evangelho, que é a palavra de Deus. Abacuque continua no versículo 5 do seu livro, capítulo 1. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Amados, Abacuque estava profetizando a vinda do Messias. Podemos também olhar para esse texto e ter a mesma esperança que Abacuque tinha quando clamamos por um Brasil melhor, como quando clamamos
por um Brasil onde as leis sejam justas e respeitadas. Devemos repetir, como repetia Abacuque: nós não cremos, nós não esperamos pelo homem, mas esperamos por Deus. Vede, ó brasileiros, olhai-vos, maravilhai e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Nós não esperamos por homens, mas aguardamos a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prometeu uma obra maravilhosa, porém o profeta não entende, porque os caldeus estavam devorando o seu povo, se eles eram mais pecadores do que os judeus. A obra prometida a Abacuque foi realizada nos dias de Cristo, em meio ao povo de Israel, porém eles não creram. No entanto, ainda que o profeta não tenha compreendido a ação de Deus, ele demonstra confiança e se refugia em aguardar a resposta de Yahvé. Abacuque 2, versículo 1. Sobre a minha torre de vigia estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei a esta queixa. Vejam que o profeta não desanimou, mas se colocou no lugar de um vigia, para retransmitir as palavras que Deus lhe mandava, ou que Deus lhe ordenava, que uma obra Deus estava fazendo no meio deles, e que ele devia trazer essa esperança ao seu povo. Enquanto o profeta pensava em questões mais suaves, né? Vejam Abacuque 1,4. O ímpio cerca o justo e a justiça é pervertida. Deus lhe dá resposta para questões eternas. Amados, quando nós também ficamos nos perguntando, ou ficamos amargurados vendo a injustiça perverter esse país, quando vemos nas prisões milhares de brasileiros honestos e trabalhadores sendo presos e morrendo nas prisões, nós devemos esperar por respostas eternas do Senhor. Abacuque 2,4, ele diz: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus sempre cuidou do povo de Israel, mesmo quando eles estavam sendo perseguidos. As nações que oprimiam o povo do profeta faziam conforme o conselho do Senhor. Porém, essas questões não eram da maior importância. A ação de Deus sempre foi manifestar aos seus profetas como se dá a sua justiça aos homens. O soberbo, aquele que se sente afastado e que não confia em Deus, a sua condição perante Deus não é reta. Outras traduções rezam assim, Abacuque 2,4: eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Esses são os ricos, os abastados, os soberbos, os cheios de gordura, que têm a alma inchada por confiar em suas posses, em suas capacidades humanas e não reconhecerem que necessitam de Deus. Enquanto o profeta entendia que o problema da humanidade residia na opressão dos ímpios e na perversão da justiça humana, Deus anuncia que o maior problema da humanidade está na falta de confiança nele. Somente aqueles que confiam em Deus têm uma natureza justa. Estes são justos perante Deus e viverão diante de Deus pela sua fé. Essa ideia do texto de Abacuque é retransmitida aos cristãos de Roma. Em conformidade com o que Deus disse a Abacuque, o justo viverá da fé. Paulo demonstra que o Evangelho é poder que concede vida aos homens, por intermédio do Evangelho que é Cristo. Deus cria filhos para si, revelando as bases da sua justiça. Nele se descobre a justiça de Deus, afirma o apóstolo Paulo. Então o Evangelho é para a salvação, é poder de Deus por meio da fé. Não faz distinção entre os homens, cria filhos de e para Deus. A justiça de Deus é de fé em fé, ou seja, todos quantos creem devem permanecer confiantes como Abacuque. A obra perfeita que a fé realiza é chamada de perseverança. Quem crê em Deus, nele persevera. Portanto, vimos
que o Evangelho é para todos, é universal. Pelo seu amor, Deus deu o Evangelho a todo mundo. Deus repartiu a Cristo com todos. Porém, a salvação é individual. Somente para aqueles que creem em Cristo e que perseveram no Evangelho em obedecê-lo é que terão essa salvação. Portanto, amigo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. Torne seu discípulo e você será salvo. Não creia que você será salvo se você não se integrar ao coração de Cristo. Se você não renunciar a si mesmo e não buscá-lo. Busque a Cristo enquanto é tempo. Busque a Cristo, que hoje é o dia da sua salvação.